Pessoal, professora Natânia aqui e chegamos na nossa porta OU. Então, olha só, o desenho da porta OU é como se fosse a porta END, só que um pouquinho diferente. É quase que lembra um peixinho, né? Coloca uma barbatana, põe um olhinho, põe uma boquinha. Ok, temos um peixe. O que a porta OU fala pra gente? Ela vai devolver verdadeiro se pelo menos uma das entradas for verdadeira. Então, nós só temos uma situação em que o resultado vai ser falso. As demais situações todas serão verdadeiras. Então, para dar falso, as duas entradas têm que ser falsa. Então, vamos jogar. Aí, ele começa, observa o seguinte, nós estamos no nível 21. Então, a partir do nível 21, você já tem a porta OU. Até o nível 20, nós temos vários circuitos complexos, utilizando aí a porta END. E utilizando a porta NOT. A partir desse nível, ele simplifica para a gente entender como é que funciona a porta OU, para depois ele ir adicionando as outras portas e deixando o nível mais difícil. Então, aqui nós queremos o resultado verdadeiro. E lembra que o objetivo do jogo é você conseguir o resultado com o menor número possível de movimentos. E para ser verdadeiro, como nós temos as duas portas OU aqui, você pode falar, então aqui eu preciso ter 1 e aqui eu preciso ter 0. Será que é isso? Então, se aqui eu tenho 1, aqui já vai ser 1. E aqui tá 0. Por que não continuou? Porque esses dois circuitos aqui, no final, eles vão precisar ser 1. Porque ele tá funcionando aqui como se fosse uma porta END. Então, o que a gente precisa mudar em relação ao circuito sempre vai estar relacionado às duas portas anteriores ao nosso resultado. Então, se aqui nós temos verdade, eu só preciso mudar mais um número de cá para ser verdade. Nesse ponto, pessoal, a gente tem anúncios no aplicativo, hein? Então, nós estamos no nível 23. Então, agora um exemplo do nível 23, em que eu já tenho um circuito mais complexo com várias portas lógicas. Então, eu tenho a porta não em diversos locais do meu circuito. Eu tenho a porta END em outro local do meu circuito. E eu tenho também a nossa porta OU. Então, temos que ficar atento a todas essas operações que estão acontecendo no circuito. Nós queremos, então, que todas essas circuitos aqui em cima resultem em 1. Aqui eu tenho um OU e aqui eu tenho um NOT. Se eu quero que esse seja 1, então aqui tem que ser 0. E para esse ser 0, eu preciso mudar uma dessas duas entradas aqui, porque todas as duas estão 1. Por que as duas estão 1 se aqui está 0? Porque aqui eu tenho uma porta NOT que vai negar esse 0 e o resultado vai ser 1. Então, o que eu tenho que fazer? Para aqui ser 1, se eu tenho um não, aqui precisa ser 0. Só porque aqui eu tenho um OU, e a gente sabe que o OU, a porta OR, para poder ser falso, os dois têm que ser falso. Então, assim, nós conseguimos aqui ter o resultado 1 e precisamos continuar alterando. Com essas duas entradas em 0, se eu tenho um não, faz com que elas sejam uma entrada 1 nessa porta END. Então, aqui nós também temos o resultado 1. Aqui nós temos um circuito que já vai direto lá para o nosso resultado. E a gente quer que ele seja 1, então eu preciso mudar ele aqui. E por fim, nós temos uma porta OU e a porta NOT, bem parecido com o anterior. Então, eu preciso que o resultado desse OU seja 0. Ou seja, eu preciso que essas duas entradas aqui seja
1, porque eu tenho as duas portas de negação. Então, e o failed? Oh, meu Deus, eu coloquei muitos movimentos. Então, olha só, pessoal, não dá para ir tentando, certo? Então, a gente pode reiniciar.